Se você tem dificuldade pra puxar capa com armas de um tiro, você precisa ficar comigo até o final desse vídeo, que eu vou te mandar o passo a passo pra você aprender a fazer jogadas como essa que está passando na sua tela agora. E mesmo que você não saiba por onde começar, pode ficar tranquilo que eu separei tudo certinho, é só você anotar. O primeiro fator que vai influenciar totalmente na hora de puxar capa com armas de um tiro é a sua sensibilidade. A sensibilidade é um dos fatores mais importantes na hora de puxar capa, tanto na hora de atirar com armas de um tiro ou com armas normais. É a sensibilidade que dita se você vai ter facilidade ou dificuldade na hora de subir capa. Porque se você tem uma sensibilidade muito alta, você consegue puxar a capa de perto, mas na longa distância você vai ter um pouco de dificuldade, porque você vai pinar alguns tiros pelo fato da sua sensi estar muito alta. Já se você tiver uma sensibilidade baixa, você vai ter muito mais precisão na longa distância, embora na média e curta distância você tenha muita dificuldade para subir capa. Por isso que você precisa ajustar sua sensibilidade de uma maneira que ela não fique nem tão alta e nem tão baixa. Assim você vai se tornar um jogador diversificado e vai conseguir puxar capa na longa distância, na média e na curta distância. E para você ajustar a sua sensibilidade, eu sugiro que você altere a sua DPI, deixe ela um pouco mais alta e depois você vá pro modo treinamento e fique ajustando a sensibilidade no jogo. Assim você pode ter um pouquinho mais de controle na hora de regular a sua sensibilidade dentro do jogo e você não precisa alterar a DPI toda vez que você for jogar. Outro fator que é super importante na hora de puxar capa é literalmente a puxada, a velocidade e a pressão que você coloca no botão de atirar para conseguir puxar o capa. Depois que você achar a sua sensibilidade perfeita, depois que você achar uma sensibilidade que não é nem muito baixa e nem muito alta, você vai se acostumar com a puxada na hora de puxar o capa com armas de um tiro. Porque se você tiver uma sensibilidade alta e você arrastar muito rápido, a sua mira pode passar da cabeça. Ou então se você tiver uma sensibilidade muito baixa e arrastar devagar, a sua mira gruda no peito e assim você não consegue puxar capa. Então existe sim uma medida, uma velocidade, uma pressão certa que você coloca no botão de atirar para sua mira não passar da cabeça, mas também não grudar no peito. Depois que você acha a sua sensibilidade, é muito mais fácil de você saber a puxada, você saber a medida que você tem que puxar. Assim a sua mira não gruda no peito, a sua mira não passa da cabeça e você consegue acertar muito mais capa. Porém é muito fácil a gente ir no modo treinamento, ajustar uma sensibilidade, ficar pulando de um lado pro outro, acertando todos os tiros, só que a gente tem que lembrar que o Free Fire é um jogo muito dinâmico. E quando eu digo que o Free Fire é um jogo muito dinâmico, eu digo que é um jogo que tem várias situações diferentes e você precisa se adaptar a cada uma delas. Com isso eu quero dizer que não adianta você ficar no modo treinamento pra sempre, porque no Free Fire você vai atirar em inimigos em várias distâncias diferentes, você precisa estar preparado pra tudo que vier. E antes de você ir pras partidas em si, antes de você começar a praticar esse método que eu tô te passando, você precisa estar acostumado com a variação de distância para você não se perder na hora de jogar. Quando eu falo para você variar as distâncias, para você se acostumar com a sensibilidade e com a puxada, eu tô literalmente falando para você se movimentar enquanto você atira. Ao invés de ficar aqui parado atirando no analógico que você vai acertar a maioria dos capas, você precisa fazer o seguinte: você se movimenta, vai para um lado, tenta puxar capa. Aí você vai para o outro lado, tenta de novo. Aí você vem um pouco mais perto e tenta puxar capa de novo. Aí você vai mais para longe e tenta puxar capa de novo. Assim você vai se acostumando com as distâncias, até porque o Free Fire é um jogo muito dinâmico e você não vai sempre estar na mesma distância trocando tiro. E depois que você acostumar com a sua sensibilidade no boneco parado, você pode colocar esses alvos aqui no modo intermediário e ir testando a sua puxada, porque eles ficam variando a distância. Assim você atira, se movimenta, pula, faz o pulinho de emulador e vai testando a sua sensibilidade até você ter certeza de que você já achou uma sensibilidade e já achou a medida certa para puxar o capa. Agora que você já configurou a sua sensibilidade, você já tem noção da puxada, da pressão que você coloca no botão de atirar para você não pinar e a sua mira não grudar no peito, chegou a hora da gente ir para as partidas para colocar esse método em prática, só que eu preciso antes falar de um assunto que é um pouco polêmico. E eu tô falando justamente do analógico. Quando você fica se movimentando no analógico, quando você usa o analógico para se movimentar, você tem muito mais controle de mira e a sua precisão aumenta muito. Por isso que é muito importante para você que quer aprender a jogar com armas de um tiro, é importante você saber usar o analógico na hora certa, é você saber ter essa precisão e esse controle de mira usando o analógico. Quando você usa o analógico, você consegue ficar se movimentando, desviando do seu inimigo enquanto você espera ele atirar. E quando você espera o seu inimigo atirar, é muito mais fácil você acertar um tiro na cabeça dele, porque enquanto o seu personagem está se movimentando, o personagem dele está parado enquanto ele atira em você. E quando o personagem dele está parado, basta você arrastar pra cima, agora que você já tem a sensibilidade e já tem a noção da puxada, basta você arrastar pra cima que a sua mira já vai direto na cabeça, você derruba ele facinho. Sem contar que quando você fica usando o analógico, você fica na diagonal, o seu personagem não fica totalmente reto, o que dificulta muito na hora do seu inimigo te acertar um capa, te acertar um tiro na cabeça, e facilita pra você acertar um tiro na cabeça dele quando ele parar pra atirar em você. Então lembra sempre de usar o analógico no momento certo, porque isso vai ajudar a sua jogabilidade e vai facilitar na hora de você puxar capa. E antes de eu te passar o restante do conteúdo, eu quero te dar as boas-vindas se você for novo aqui no canal e já te pedir pra se inscrever e ativar o sininho de todas as notificações pra você ficar por dentro do melhor conteúdo com as melhores dicas de Free Fire. E também quero te pedir, se você gostou desse vídeo, se você gosta
gosta desse tipo de conteúdo, eu quero que você deixe o like nesse vídeo, porque isso me ajuda muito e não te custa nada. Você pode descer agora mesmo e deixar o like no vídeo. E eu também quero que você comente aqui embaixo duas coisas. Se você gostou desse conteúdo, se você realmente gostou, se esse conteúdo te ajudou, eu quero que você comente aqui pra eu saber e trazer mais conteúdo sobre esse mesmo tema. E eu também quero que você comente qual que é a sua maior dificuldade dentro do jogo. Às vezes você tem dificuldade na movimentação, na sensibilidade, no HUD. Comenta aqui embaixo que eu vou ler o seu comentário, vou te responder pra tentar te ajudar. E posso estar trazendo novos conteúdos sobre esse tema em específico que você tem dificuldade e com certeza vai te ajudar pra caramba. Quando eu disse que o assunto do analógico era polêmico, é porque se você usar o analógico toda vez, se toda vez você só ficar usando o analógico esperando o seu inimigo atirar pra você conseguir acertar o capa com mais facilidade, você vai ser considerado aquele jogador que só para a mira e sempre espera pra atirar, assim você não consegue tirar um x1 e sempre é muito chato, é muito feio a sua jogabilidade porque você fica o tempo inteiro no analógico. E esse assunto é polêmico porque vai ter aquelas pessoas que vão dizer que é normal, se está no jogo é pra usar, e vai ter aquele tipo de pessoa que vai dizer que você não pode ficar no analógico toda hora porque é feio e sua jogabilidade fica horrível desse jeito. Mas a real é que independente se você acha isso bonito, se você acha certo ou errado a pessoa ficar o tempo inteiro no analógico esperando pra atirar, você precisa aprender a atirar sem usar o analógico. Às vezes enquanto você está jogando a sua partida ranqueada, você se encontra numa situação muito tensa, onde você precisa tomar uma decisão rápida, onde você está sendo rushado e você está tomando tiro do suporte, você não pode esperar o suporte vacilar, você não pode ficar no analógico esperando ele botar a cara, pra enfim você conseguir acertar um capa nele. Você precisa derrubar ele rápido, você precisa atirar e se movimentar. Se você ficar o tempo inteiro parando e se movimentando no analógico, uma hora você vai acabar sendo prejudicado por falta de movimentação. Você precisa aprender a atirar e se movimentar, você não pode ficar muito tempo no analógico. Você usa o analógico pra poder dar um pouquinho mais de precisão na sua mira, atira, mas você já se movimenta pra você não ser pego desprevenido. Por isso que é importante você usar e abusar do modo treinamento pra você acostumar com isso. No modo treinamento, ao invés de você ficar no analógico só testando a sua sensibilidade, você atira e se movimenta, tanto no alvo parado quanto nos alvos em movimento. Assim você vai se acostumar com a dinâmica do jogo, assim você vai se acostumar a atirar e se movimentar, e quando você for pra uma situação difícil você não vai ficar perdido. E se você sente que a sua movimentação é muito travada, se você sente que você não consegue se movimentar direito, eu tô deixando um vídeo aqui no card, o segredo da movimentação. Você precisa ver esse vídeo se você não consegue se movimentar. Lá tem um passo a passo com as melhores dicas pra você aprender a se movimentar e deixar de ser esse mobile todo travado. Se você quer aprender a puxar capa com armas de um tiro, você precisa ficar atento a algumas coisas que podem te atrapalhar muito se você não prestar atenção. E uma dessas coisas é você deixar a sua mira muito baixa. Se você deixar a sua mira muito baixa, ela vai acabar grudando no pé ou na canela e vai ser muito difícil você conseguir puxar a mira pra cima, arrastar a mira pra cima se você deixar ela muito baixa. Esse mesmo princípio serve para quando você deixa a mira diretamente focada no peito do adversário. É muito mais difícil você conseguir arrastar a mira pra cima quando ela já tá no peito, porque ela gruda muito e armas de um tiro tem uma sensibilidade muito baixa, é muito difícil você conseguir puxar. Então uma dica válida e importante para quando você for puxar capa é você nunca deixar a sua mira muito baixa e também nunca deixar a sua mira vermelha assim no corpo do adversário. Você sempre deixa ela um pouquinho para fora. Assim você consegue quebrar com mais facilidade a resistência da mira padrão. Fica muito mais fácil você arrastar pra cima quando a sua mira não gruda no peito. Então mesmo quando você estiver se movimentando pra atirar, você sempre vai tentar, na hora que você cair, deixar a sua mira fora do corpo do adversário, mais ou menos desse jeito. Então você se movimenta, pula, deixa a sua mira fora do corpo. Nunca deixa ela assim, diretamente focada, porque ela vai grudar. E se você deixar ela fora, você consegue puxar a capa com mais facilidade. Você provavelmente já ouviu falar do termo Instaplayer. O Instaplayer é aquele jogador que faz vídeos para o Instagram, para o TikTok, para redes sociais, mais vídeos bonitos, com kills bonitas, um vídeo bem editado para pegar bastante visualização. Mas se você for prestar atenção, todos os Instaplayers, eles usam um segredo que facilita muito na hora de você puxar a capa com arma de um tiro. Por isso que eles conseguem se dar muito bem em X1 para puxar a capa de M1014, para puxar a capa de Desert, e nas ranqueadas quando eles vão jogar, eles puxam muito capa com carapina, com SKS, com AC80, porque eles realmente conhecem esse segredo, mas isso eles não te falam. E esse segredo que ajuda muito na hora de você puxar a capa, esse segredo que ajuda muito a jogar com armas de um tiro, é uma coisa que eu vou passar pra você, mas você precisa prestar atenção no seguinte: você tem que se ligar que quanto mais longe, mais fácil é pra você puxar a capa. Só que quando você tá de perto, a sua mira grudada no peito, é muito difícil você conseguir arrastar ela pra cima, mesmo que você deixe fora. Se você arrastar pra cima, é muito difícil conseguir subir ela. E é aí que entra esse segredo. Primeiramente, começa com o seu botão de atirar. Quanto mais baixo você conseguir deixar o seu botão de atirar na hora de montar o seu HUD, fica melhor pra você puxar capa, porque você tem mais liberdade pra fazer esse movimento que eu vou te passar. E esse movimento que eu estou me referindo é um movimento de meia lua que você faz mais ou menos assim. Você pega o botão aqui embaixo, você arrasta ele pro lado e sobe.
É esse movimento que você tem que fazer. Isso facilita muito na hora de você puxar a capa e eu vou te explicar o porquê. Toda arma tem um delay e você precisa entender esse delay entre o momento que você aperta para atirar e o momento que o tiro sai. Você pode perceber, se você olhar, é um período bem curto, é um pixel muito rápido. Mas você clica e só depois o tiro sai. Você aperta e depois o tiro sai. O que acontece? Nesse delay é onde a resistência da mira padrão puxa sua mira para o peito. Então esse movimento de meia lua, ele ajuda a quebrar essa resistência. O que acontece? Você faz esse movimento, a sua mira não fica presa no peito e esse delay faz com que o tiro saia na cabeça. Então você acostuma com esse movimento de meia lua para o tiro sair na cabeça, quebrando a resistência da mira padrão, algo mais ou menos assim. Como estamos falando de dominar as armas de um tiro por completo, você não pode se prender à sua mira branca. Você não pode simplesmente depender da sua mira branca para conseguir acertar um capa. Você precisa dominar a mira aberta para você conseguir trocar tiro na longa distância usando as armas de um tiro. Para conseguir acertar bastante capa com a mira aberta, para você conseguir mirar e acertar a capa, você vai usar basicamente o mesmo conceito do time do tiro da arma. Cada arma de um tiro dentro do jogo tem um delay diferente. Por exemplo, a AC-80 ela é um pouco mais devagar, a SVD é mais devagar ainda, a carapina e a SKS já são um pouco mais rápidas e você precisa entender isso. Com uma arma normal, basta você mirar, apertar o botão de atirar e arrastar pra cima que uma hora ou outra você vai encaixar um capa. Por quê? Porque são vários tiros em sequência e como consequência disso, um deles vai pegar na cabeça porque você tá arrastando pra cima. Mas quando você está com uma arma de um tiro, você precisa ver o delay, o timing que o tiro sai, porque não são vários tiros em sequência. Então você vai mirar, vai sair o primeiro, segundo, terceiro, quarto, você precisa entender esse timing. Quando você entender mais ou menos esse time, esse tempo de tiro, esse delay entre um tiro e outro, você começa a deixar a sua mira posicionada na cabeça no segundo tiro. Na teoria é meio complicado de explicar isso, até de entender fica meio confuso, mas na prática você consegue pegar com um pouquinho de treino, não é nada muito complexo. Basicamente você vai mirar e você vai atirar no seu inimigo, só que você não vai soltar o botão de tiro igual eu fiz agora. Esse primeiro tiro provavelmente vai pegar no peito. O que você tem que fazer? Você tem que ir arrastando pra cima, fazendo com que o segundo tiro, na hora que ele for sair, a mira esteja posicionada na cabeça. E esse é o segredo para conseguir acertar um capa com a SKS, com a C80, carapina, qualquer arma de um tiro. Eu também sugiro que você mantenha uma sensibilidade alta, porque armas de um tiro são um pouquinho complicadas de puxar capa de mira aberta, e você vai treinando esse time, esse delay entre o primeiro e o segundo tiro. Então você mira, atira e arrasta pra cima até o segundo tiro. 1, 2. E depois que você dominar esse time, é muito mais fácil você conseguir acertar um capa na ranqueada. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se você gostou, não se esquece de conferir se você já deixou o like nesse vídeo. E eu tô deixando alguns vídeos aqui na tela final pra te ajudar a evoluir cada vez mais. Não esquece de comentar aqui embaixo qual que é a sua maior dificuldade e nos vemos no próximo vídeo.